uma breve apresentação do Marcel, né? Ele é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Unesp, pelo campus de Araraquara, e teve a dissertação de mestrado intitulada Além dos Gramados, História Oral de Vida de Negros no Futebol Brasileiro, de 1970 a 2010, e defendeu também a tese de doutorado, titulada Dentro e Fora de Outros Gramados, Histórias Orais de Vida de Futebolistas Brasileiros Negros no continente europeu. Tanto o mestrado quanto o doutorado em História Social, no programa de História Social da USP, não é isso, Marcelo? É isso mesmo. O professor Marcel também é pesquisador do Ludens desde 2011, é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, e um dos integrantes da equipe do PEC, recentemente apresentador dos apresentadores do programa Todo Futebol, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21 horas, no canal do Lumaped, no YouTube. Super convido as pessoas a acompanharem. Eu quase nunca conheço ao vivo, Marcelo. Mas, normalmente, eu vou lavar prato, fazer o serviço doméstico, acabo acompanhando, né? E trabalhos relacionados com leitura, racismo, xenofobia, educação, memória e futebol, referenciais da esporte, das relações étnicas sociais, da história social e da história oral. E hoje, o Marcel vai falar para a gente um pouco sobre história oral e a sua própria trajetória para a aula que ele titulou Teoria e Prática de Pesquisa em História Oral. Então, Marcelo, está contigo aí a bola, muitíssimo obrigado pela presença, aí que está acompanhando. A professora Jacira hoje não pôde estar presente, então vou tentar fazer a ligação, mas dizer que o Marcelo tem aí toda a oportunidade, tempo, a disponibilidade que ele tiver para conversar com vocês sobre essa temática. E aí, se for possível, Marcelo, a gente pode ir para o debate. Ok. Beleza? Beleza, tá ótimo. Vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, né, sobretudo o Marcos Lage aí pelo convite feito para estar aqui hoje com vocês. Agradecer também a professora Jacira aí por abrir esse espaço para estar aqui também hoje, e aos alunos aí que eu soube que se interessaram aí pela minha palestra, gostaram da palestra que eu dei lá no segundo Encontro Nacional de Historiadores do Esporte. Então, muito obrigado também, e claro, é um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho aí do que eu tenho feito, pesquisado, estudado, né, desde quando eu ingressei na pós-graduação, que foi em 2007, lá na Universidade de São Paulo. Então, eu até eu chegar à Universidade de São Paulo, eu desconhecia história oral, né? Eu já tinha trabalhado na monografia, né? Com entrevistas, mas isso é uma coisa que eu falo daqui a pouco que não é a mesma coisa, né? Então, eu fui conhecer mesmo história oral quando eu me deparei junto na entrevista lá de pós-graduação com o professor José Carlos Sebibon Meir, que é uma das grandes referências de história oral no Brasil, né? E quando eu procurei, não foi por esse motivo que eu cheguei até ele. Na verdade, na época, eu tinha uma outra pesquisa, né, que era sobre ferrovia e futebol, no período ali do final do século XIX, né, no interior de São Paulo, até por conta da minha formação de ser no interior, né? Então eu tinha essa pesquisa, gostava muito gostei muito de fazer a pesquisa ali no TCC, fui muito elogiado o trabalho, e eu tinha essa intenção de continuar essa pesquisa de futebol, né? E daí, quando eu me deparei lá com os professores da Universidade de São Paulo, eu tinha um objetivo, né, de ou vir para a minha cidade, que eu sou de Campinas, né, ou ir para São Paulo para fazer a pós, né? Então, eu entrei em contato com
com a lista lá de professores, eu comecei a vasculhar assim, o currículo de cada um, né, para saber quem daqueles professores tinha trabalhado já com futebol, né? E por incrível que pareça, era o professor Seb, né, que tinha trabalhado com futebol no ano de 82, inclusive um dos dois trabalhos lá, né, pioneiros ali de 82, um foi o do da Mata, que é muito mais conhecido, né, e o outro foi dele junto com outro professor de história lá da Universidade de São Paulo, mas na época era aposentado, que era o José Sebastião Vitter, né. Então os dois ali entre o finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, eles coletaram várias entrevistas de história oral com futebolistas paulistanos, né? Aquele conjunto de entrevistas que eles acabaram fazendo compôs o acervo do Museu da Imagem e do Som, né? De São Paulo. Então, por conta desse trabalho, que depois virou um livro, que chama Futebol e Cultura, eu falei, poxa, eu quero conhecer esse professor, né? E aí cheguei, né, passei nas provas, tudo chegou na hora da entrevista, né? Aí ele falou assim, Marcel, tudo bem? O que você conhece de história oral? Aí me pegou, né? Eu falei, nossa, não conheço nada. Eu falei, eu conheço, trabalho com entrevista e tal, já trabalhei com entrevista, mas não conheço a fundo história oral. Então aí ele virou e falou assim, então venha fazer parte do núcleo de pesquisa, né? Que é o núcleo de pesquisa que ele fundou em 91 chama Núcleo de Estudos em História Oral, sediado no Departamento de História da Universidade de São Paulo, né? Atualmente, como ele está aposentado já há 2 décadas, já que ele está aposentado, esse núcleo continuou por muitos anos e recentemente ele tem atuado mais virtualmente, inclusive nesse ano, por conta até da pandemia, o pessoal, né, da Rede Nel, vocês podem procurar aí no Google, no YouTube, tem feito lives semanais, 2 lives semanais sobre história oral, oferecendo discussões muito ricas com pesquisadores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Boa parte deles, inclusive, formado no NEL, né, até por conta dessa história longa do NEL, aí ano que vem faz 30 anos já de núcleo de pesquisa, então muito interessante. Enfim, eu, sem querer me prolongar muito nesse início, né, era mais para contar como que eu cheguei, né, então, a história oral. Então, foi através do futebol que eu cheguei na história oral. E daí eu me deparei com a história oral, acabei conhecendo, gostei muito, né, e depois eu falo um pouco do que eu pesquisei, como que eu cheguei no meu tema de pesquisa, né, já que a minha ideia era outra, né, trabalhar com ferrovia e futebol, com documento escrito e tal. Depois eu conto um pouquinho de como é que eu cheguei a trabalhar com negros, né. Mas, enfim, isso é tudo. Fiz essa longa apresentação, na verdade, para dizer assim, um pouco do tema que eu vim falar aqui com vocês hoje. Eu não conheço vocês, não sei exatamente o conhecimento que vocês têm de história oral. Então, assim, eu tentei fazer uma apresentação bastante elementar assim, de história oral. Se por um acaso vocês eu estiver chovendo no molhado, né, como diz no popular, vocês, por favor, vocês me acusem aí que eu tento dar uns passos além aí para a gente chegar no debate e ser mais interessante talvez para vocês. Eu não espero que essa conversa aqui entre nós seja enfadonha de maneira alguma. Bom, então assim, falando da minha apresentação aqui hoje para vocês, né? O Marcos falou para mim, né, para eu fazer uma apresentação em que eu falasse um pouco de teoria, mas sobretudo de prática de pesquisa também, né, que é o interesse de vocês, né? Então, eu procurei organizar minha fala assim, em 2 partes, né? Numa primeira parte mais teórica, né, onde eu apresento assim etapas de pesquisa em história oral, né? Bem como alguns conceitos caros, né? A linha de pesquisa da qual eu sou filiado, na qual eu me formei e tudo mais, mas não vou centrar só na linha de pesquisa do NEL, não. E numa segunda parte, aí sim, eu falo mais das minhas experiências de pesquisa, né, das dificuldades que eu encontrei ao longo do caminho, né,
e eu espero que vocês fiquem bastante à vontade, assim, para me interromper se tiver dúvida, se tiver chovendo molhado, ou se não entendeu, por favor, vocês chamem o Marcos que a gente faz uma conversa aqui, mesmo que com intermediário, sem problema algum. Vamos lá, então, né? Então, assim, eu acho que, num primeiro momento, acho que era importante estabelecer algumas diferenças, né? Assim, sobre o que é história oral, né? Então, assim, oralidade é uma coisa, história oral é outra, né? Fontes orais, literatura oral, entrevistas, né? Então, assim, vou dar uma pincelada mesmo, né? Nesse sentido, assim, oralidade, né? Vocês devem saber melhor do que eu, porque eu nem sou formado em história. Brincadeiras à parte, né? Eu não sou mesmo, mas oralidade é um conjunto, né, amplo de expressões verbais, né? E compreende a mais larga gama de manifestações sonoras, né? Então, é bastante amplo mesmo. As fontes orais já são, assim, diversos registros sonoros gravados, né? Decorrentes da voz humana, né? Podendo, eventualmente, né? Construir o acervo de arquivos, de museus, enfim. Ou então a base de estudos, de pesquisas, né? Como a que eu desenvolvi, né? Literatura oral já são todas as narrativas transmitidas oralmente, né? E com estrutura de conto, poesia, causos, enfim, não escritos, evidentemente, né? E que são mantidos na tradição popular, né? Então, assim, todo esse manancial, né? Constitui a base da organização cultural de vários grupos, né? Sociais, sejam eles povos originários, indígenas, quilombolas ou iletrados, enfim. No tocante à entrevista, né, assim, entrevista é aquilo, né, a coleta ou o registro, né, de declarações, relatos, ou memórias de uma pessoa que são tomadas por algum profissional, né, seja ele um jornalista para fins de divulgação, né, nos meios de comunicação, seja ele um pesquisador como eu, né, com o intuito de desenvolver um estudo, né, e não se deve, evidentemente, confundir história oral com entrevistas, né? Sobretudo as simples, essas isoladas, que não são gravadas, né? A entrevista em história oral, ela é decorrente, né, de um projeto, né? Então, melhor dizendo, até a entrevista só tem sentido, né, em história oral dentro de um projeto, né? Ela precisa ter um porquê ali dentro, né? Então ela é parte, né, e não o todo da história oral. Por isso que não tem como a gente tratar entrevista e história oral como sinônimo, né? Bom, sobre história e memória eu não vou falar muito, já que o Marcos fez esse apanhado com vocês, né, na última aula, aí, pelo que eu entendi, e feliz que ele tenha feito isso, assim eu já adianto aqui algumas coisas, né? Mas, Marcelo, Oi? desculpa te interromper, mas pode mandar bala aí. Não, imagina. É só estabelecer, assim, basicamente, né, que enquanto história é uma ciência, né, que estuda o homem e sua ação no tempo, né, e no espaço, né, tem princípios e procedimentos, né, e produz conhecimento. Já a memória é uma construção, né, sobre esse passado que é elaborada no tempo presente, né, através das memórias, então, aí por todas as pessoas, né. Então, é óbvio que desde a antiguidade, né, historiadores como Heródoto, Tucídides, eles utilizavam relatos orais, né, de testemunhas para descrever acontecimentos ou verificar fatos históricos, enfim. Né? Isso é desde a antiguidade, isso já tem registro. No entanto, com o passar do tempo, né, a escrita ela foi se sobrepondo à oralidade, né? Não à toa o advento mesmo da história é marcado pelo início da escrita, né? Então, assim, a história enquanto ciência, né, ela se desenvolveu com base em documentos, entre aspas, né, seguros, né? Portanto, são
eram vistos os documentos escritos, né? E a oralidade, e por conseguinte a memória, né, sem dúvida alguma, ela não registrada, né, elas foram perdendo em importância, né, e sobretudo confiança enquanto prova, né, prova histórica, né? Então, lá no século XIX, né, algumas outras disciplinas, né, em especial aí a antropologia, a sociologia, elas também se valeram, né, de questionários, entrevistas, né, e desenvolveram algumas técnicas de pesquisa aí, que depois, né, evidentemente, foram aprimorando e tudo mais, né, mas de aplicação de questionários, de uso de entrevistas, justamente para investigar uma dada realidade social, né. O que a gente chama de, entre aspas também, né, moderna história oral, ela surgiu nos Estados Unidos, né, em 1948, portanto, no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, e tem relação direta com a eletrônica, né, ou seja, com avanços tecnológicos, né, com a origem do gravador, né. Então, ela surgiu por um professor que chama Alan Nevins, né, lá da Universidade de Colômbia, né, que organizou um centro de pesquisa que chama Oral History Research Office, né, onde ele estabeleceu critérios, procedimentos metodológicos muito firmes para usar e tratar, né, entrevistas em projetos e pesquisas acadêmicas, né. Os avanços tecnológicos, né, como eu falei, né, em especial a origem do gravador e dos meios de comunicação, eles se tornaram possíveis, então, a captação, né, e também a difusão dessas experiências como as vividas por soldados, né, combatentes, né, na Segunda Guerra, ou por seus familiares que ficaram, né, sem a presença do familiar, né, e com toda angústias, filhos que perderam pais, esposas que perderam maridos e tudo mais. Então, essas histórias começaram a ser registradas e divulgadas, né, por meio do rádio. Então, assim, o rádio nos Estados Unidos acabou aproximando e valorizou essas memórias individuais, né? E mais do que isso, conseguiu trazer memórias de distintos lugares, né, para dentro de um mesmo processo histórico que era mais abrangente, né? Então, acabou, digamos assim, formando uma certa comunidade, né? Entre os anos 60 e 80, então, foram fundadas associações nacionais de história oral, né, em diversos países do mundo, né, e realizados alguns eventos acadêmicos também, né, para discutir, definir questões teóricas, definir técnicas e métodos de pesquisa, né, nessa área, especificamente para constituir, então, a história oral, né. Aqui no Brasil, né, a história oral chegou oficialmente nos anos 70, né, num período curioso, né, de ditadura civil-militar aqui, né. Então, assim, teve a experiência primeiro lá no CPDOC, né, em 75, 77, né, com alguns... 73, melhor dizendo, né. O CPDOC acho que é de 75, salvo engano. Mas teve uma primeira experiência em 73, de discussão, de encontros e tal, e depois foi fundado a FGV. Acho que, salvo engano, também teve uma parceria com a Fundação Ford, né, que trouxe pesquisadores dos Estados Unidos para o Brasil, né, com esse sentido. No entanto, a Associação Brasileira de História Oral, ela só foi ser fundada no início dos anos 90, né? Em 93, se a minha memória não estiver falhando. Eu trabalho com memória, mas minha memória falha bastante. Mas acho que é isso mesmo, é 93. O que não significa que antes disso não tenham tido, né, pesquisas, trabalhos, né, de história oral, como eu até falei, né, o do meu orientador, o SEB, junto com outro professor da Universidade de São Paulo, né, ali entre o final dos anos 70, mais exatamente no início dos anos 80, eles fizeram ali alguns trabalhos, inclusive com futebol e história oral, né, então uma coisa bastante nova. O SEB começou a entrar nessa área nesse período, né, indo bastante para os Estados Unidos para pegar fontes, né, pegar bibliografia para se inteirar e tudo mais. Mas, evidentemente, 2 décadas antes, a Maria Isaura de Queiroz, né, grande socióloga também da USP, né, do CERU, né, o Centro
de Estudos Rurais e Urbanos, né, da Universidade de São Paulo, já trabalhava com entrevistas, já tinha desenvolvido técnicas que foram bastante utilizadas, né, por pesquisadores não só da USP, mas como de outras universidades aqui no Brasil, né. Tem o CPDOC, como eu disse, né, em 73, e tem também a experiência do finalzinho ali dos anos 70, do Humberto Correia, que era um pesquisador e professor lá da Federal de Santa Catarina. Então, nas universidades são essas as experiências. Fora das universidades, teve dois livros, tem dois livros, melhor dizendo, né, bastante conhecidos, Memórias do Exílio e Memórias das Mulheres no Exílio, né, salvo engano, que são justamente desse período aí, da ditadura do final dos anos 70, então acho que uma é de 78, outra é de 79, alguma coisa assim, mas são dois livros bastante conhecidos e que acabaram trabalhando com memória, né? Bom, feito essa amarração inicial, né, até para contextualizar um pouco não só da origem, do uso de entrevistas, né, da origem da história oral no mundo e no Brasil, eu vou apresentar para vocês assim as etapas de pesquisa, né, de história oral. Então, assim, não diz respeito somente a uma linha de história oral. Isso é uma coisa assim bastante importante, porque no Brasil existem muitas linhas de pesquisa, né, de história oral, assim como no mundo inteiro, né? Evidentemente, algumas são mais fortes, né, entre aspas, né, mais utilizadas do que outras, né? Então, aqui no Brasil, a do CPDOC, né, ela é bastante utilizada em várias universidades, mas sobretudo museus, centros de memória, justamente pelo entendimento que eles têm de história oral, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Mas outras linhas conseguem mesclar ideias diferentes, né? E os pesquisadores que foram formados em cada uma dessas linhas acabaram indo para o Brasil inteiro, né? Então, assim, eu tenho mais conhecimento do pessoal do NEL, né? E tem gente espalhada em todas as regiões do Brasil, assim, na Federal de Rondônia, na Federal do Amazonas, na Federal de Alfenas, na Federal Fluminense, enfim, no Brasil inteiro e no Sul. Então, assim, essas linhas elas acabam se espalhando por aí, né? Então, assim, a primeira, como em qualquer pesquisa, né, a primeira parte para se desenvolver uma pesquisa de história oral é elaborar um projeto, né? Nesse projeto a gente tem que apresentar e justificar o tema, né, a relevância social desse tema, evidenciando a problemática, né, com a qual a gente quer trabalhar, as hipóteses, os objetivos propostos, né, a partir de uma revisão bibliográfica, evidentemente. Um grupo de pessoas, né, que a gente pretende entrevistar, né, as técnicas e os procedimentos metodológicos que adotados, né, pelo pesquisador, o corpus documental, né, esclarecendo se ele será composto exclusivamente por narrativas, né, fruto de entrevistas, ou se serão utilizadas outras fontes documentais, né, se será feito cotejamento, se não será feito cotejamento, enfim, além, evidentemente, de um cronograma, um orçamento e um plano de trabalho, né. Nessa linha da FGV, né, que é a que influencia, né, a maioria dos programas de história oral no Brasil, como eu disse, para eles o documento é a gravação, né? O documento oral é a gravação, é o arquivo, né? Então, antigamente eles tinham a fita como o documento, hoje já é o áudio, vídeo, né? Audiovisual, enfim. E a preocupação maior deles é justamente com a guarda desse documento, né? Então, tem no livro tem o livro ali, depois eu pego para vocês verem. Deixa eu já pegar aqui, calma aí. Tem um pouquinho de livro aqui. Então, nesse livro aqui, ó, que é um dos manuais de história oral, aqui. Esse é o manual do CPDOC, né? Então, nesse livro aqui tem uma parte que diz assim, né? Uma pesquisa de história oral, ela pressupõe sempre
a pertinência da pergunta, como os entrevistados viam e veem o tema em questão, ou o que a narrativa dos que viveram ou presenciaram o tema pode informar sobre o lugar que aquele tema ocupava e ocupa no contexto histórico cultural dado. Já a linha do NEL, né, que onde o SEB tem outro manual, que até este livro aqui, que é o Manual do CPDOC, ele é fruto de um outro livro de 89 que chamava CPDOC, História Oral, a Experiência do CPDOC. Depois ele se transformou aumentou de tamanho e se transformou em Manual de História Oral. Esse que eu tenho é da 3ª edição. Eu tenho aqui o Manual do SEB, né, que é um manual de... Esse aqui é de 2005, ele estava na 5ª edição, que foi a última que foi publicada. Já para o SEB, então, assim, que fundou o NEL em 91, o projeto de história oral ele deve responder basicamente a 4 perguntas, né? Quais são elas? Quando, de quem, como e por quê, né? Então, por muito tempo, assim, buscou-se registrar entrevistas por uma lacuna documental, né? Por um vazio documental. Então, durante o período ali não tinha documentos, teve queima de documentos, documentos sumiram. Então, a única alternativa, então, seria trabalhar com história oral para conseguir, né, abordar um período histórico ali, né? Mas não é o caso do NEL, né? Desde sempre, diga-se, né? Porque para o NEL, assim, um projeto ele se justifica quando se identificam casos de segmentos que não tiveram oportunidade de apresentar argumentos que são considerados diferentes. Essas narrativas elas interessam mais do que eventuais informações que contenham, né? Então, por possuir próprios argumentos ou versões subjetivas, né, capazes de iluminar o contexto de outra maneira, são essas as razões da história oral, né? O que se propõe é que, antes de tudo, se busque formular suportes documentais que menos cuidem de informar e mais de produzir estratégias capazes de permitir o entendimento além de informações, né? Então, uma visão um pouco diferente, né? Mas que ajuda a gente. Então, esse é quando a gente faz história oral, né? Agora, de quem fazer história oral, né? Então, a história oral ela surgiu assim nesse processo em que a história estava mais preocupada com novas abordagens, né? Em busca de uma nova história, uma história vista de baixo, história dos excluídos, né? Fossem mulheres, negros, refugiados, imigrantes, oprimidos, enfim. E a história de vida, então, ela apareceu como um instrumento privilegiado, né, para avaliar os momentos de mudança e de transformação da sociedade, né? Então, assim, se no antigo momento, né, o fato da memória ser falível, ser mentirosa, entre aspas, tendenciosa, intencional, né, seletiva, provisória, ambígua, emocional, era algo que era mal visto, que desvalorizava ela. Nesse momento ali da passagem dos anos 60, 70, tudo isso voltou a ser utilizado e voltou a ser valorizado, né? Então, assim, ainda que algumas linhas, né, elas registrem histórias de grandes personagens e de grandes acontecimentos, como a própria linha do CPDOC, que tem que faz esse importante papel também, né, de registrar narrativas de presidentes, de governadores, né, e de grandes figuras do Brasil. Eu diria que a maioria das pesquisas de história oral no Brasil, elas privilegiam justamente as memórias, experiências de grupos minoritários, né, marginalizados socialmente, oprimidos, né, seja racial, religiosa, cultural, ou mesmo sexualmente, né? Então, assim, justamente do direito de inclusão, de participação, né, dentro da história, né? Então, isso não significa, assim, de uma maneira arrogante, dar voz a essas pessoas, né? Muito mais do que isso,
até porque eles já as têm, né? Quem não quer escutar somos nós, né? Então, na verdade, a gente tem que oferecer ouvidos cuidadosos, né? Para que e atentos, né? Às suas memórias, às suas experiências de vida, né? E registrar isso, toda essa subjetividade que está fora, tanto do documento escrito quanto dos documentos oficiais, né? Então, o interesse, né, está justamente em registrar e tornar públicas outras versões, né, da história, né, sobre determinados processos históricos, né. Então, como fazer, né, história oral, né? O como fazer implica uma definição de estatuto da história oral, né? Ou seja, qual o uso que se pretende fazer da história oral, né? Então, tem alguns usos que o SEB define, mas outros também se valem dessa definição, ou se aproximam muito dessa definição, né? Que seria, então, história oral como ferramenta, história oral como técnica de pesquisa, história oral como método, história oral como disciplina e como forma de saber, né? Então, a gente tem que ter clareza dessas diferenças e escolher com qual história oral a gente quer trabalhar, né? Como fazer essa história oral, né? Então, a história oral como ferramenta, ela é apenas um recurso, né, que registra indiscriminadamente narrativas orais sem valorizar a especificidade delas, ou que esteja preocupada com eventuais análises, né? Já a história oral como técnica quando se utilizam entrevistas, né, pautadas por eixos temáticos, que são capazes de problematizar discursos estabelecidos por outras fontes, né, documentais, sobretudo já trabalhados pela historiografia, né? Então, essa seria como técnica, né? Como método, que eu acho que o que é mais utilizado no Brasil, a história oral ela acaba orientando toda a elaboração do projeto de pesquisa, né, no qual as narrativas, elas resultantes, né, dessas entrevistas, elas são ressaltadas como o eixo central, né, da investigação, né, então como o corpus documental principal aí do trabalho, né, é a partir do conjunto dessas narrativas que são identificados problemas a serem refletidos, né, podendo ou não dialogar com outras fontes e argumentos estabelecidos pela historiografia também, né. Então, as que trabalham só com história oral, né, sem fazer esse cotejamento de fontes, é vista como história oral pura, e a que já faz o cotejamento é vista como história oral híbrida, digamos assim, né. A história oral enquanto disciplina, né, quem pretende trabalhar com ela dessa maneira, entende então a história oral como um campo específico do conhecimento, né, que se vale do aporte teórico de várias outras disciplinas, sociologia, história, né, história, sociologia, antropologia, educação, psicologia, teoria literária, linguística, né, enfim, com procedimentos operacionais claros, né, e pré-estabelecidos, e cujos objetos de estudo são justamente a memória e a identidade, né? Com vista a construir assim, uma comunidade, né? De pessoas que têm as mesmas memórias e experiências, né? Enquanto forma de saber, a história oral, ela também é mais livre ainda das amarras conceituais, né, de cada uma dessas disciplinas, e também ela é muito menos acadêmica, né? Ela é voltada para si mesma, voltada para a sociedade, mas sobretudo para os grupos, né, sociais, né, que oferecem suas entrevistas, né? E que são grupos, né, que têm uma carência, né, por contar histórias, por registrar essas histórias, né? Então, nesse sentido, esse tipo de história oral gera um prazer narrativo, né? E por vezes ocupa funções terapêuticas, né? Então, sobretudo para grupos que trabalham, tem muita gente que pesquisa história oral na saúde, então tem muitos enfermeiros, sobretudo, que vão procurar história oral para trabalhar com pacientes, às vezes em estado terminal, ou com doenças raras, ou com doenças que acabam afligindo e modificando totalmente a vida da pessoa, né?
Então, tem muitos profissionais da saúde que acabam procurando história oral por aí, né? Justamente por ver essa função terapêutica que ela pode ocupar, né? Mas não só isso, né? A história oral como forma de saber, né? Ela se dá mais em instituições fora, né? Da academia do que dentro, mas não só, porque aqui na Unicamp mesmo, o pessoal da educação trabalha com história oral de uma radicalidade assim impressionante. Só para quem conhece mesmo que vai ver como que eles aprofundam e transformam a história oral, transformam narrativas em outras coisas, em arte, em estética, então em dança, em poesia, em pintura, e eles trabalhando isso em escolas, né, em comunidades, é um trabalho assim muito bonito mesmo. E que é um trabalho que, embora esteja dentro da academia, mas tem muitos outros que não estão, né? E que estão preocupados mais em formar bancos de histórias, né? Em constituir novos acervos, né? Mesmo que não tenha um projeto que defina muito bem isso, né? Bom, a outra pergunta, a última, é a por que fazer história oral, né? Então, assim, para além do valor acadêmico, há o compromisso social assumido com as pessoas entrevistadas, né? Então, isso implica cuidados éticos, né? Não se trata apenas de entregar as narrativas, né, transformadas, né, para um novo código, né, o escrito, mas, sobretudo, de um posicionamento político frente à causa, né, que mobilizou você a procurar essas pessoas. Ou seja, é a possibilidade, então, da história oral marcar um lugar e propor mudanças. É nesse sentido, por exemplo, que o professor Seb ele lança um conceito que chama de devolução, que visa não só dar visibilidade para as vozes, né, desses cidadãos que são marginalizados socialmente, mas, sobretudo, fazer com que os argumentos dessas pessoas, né, desses colaboradores, que é a forma como ele chama os entrevistados, fazer com que esses argumentos deles possam favorecer políticas públicas, ações afirmativas, né, e transformar, então, a realidade social. Uma segunda etapa de uma pesquisa em história oral é justamente a gravação das entrevistas, né? A gravação das entrevistas é a razão pela qual, né, se trabalha com história oral, a materialização, né, da parte principal do trabalho, né? É o que todo mundo conhece, né? Mas gravar implica em fazer escolhas, né? Fazer escolhas em quem entrevistar, quantas pessoas entrevistar, quem serão os entrevistadores, quantas pessoas estarão presentes no auxílio da gravação, o que implica numa transformação dessa gravação, né? Porque pensem vocês, né? Uma coisa é uma pessoa acostumada a dar entrevistas em público e ela ter câmera, ter alguém que segura um tripé de luz, alguém que está com microfone, 2, 3 entrevistadores. Se essa pessoa está acostumada, talvez não interfira tanto, né, no processo narrativo, embora interfira de alguma maneira, vai interferir. Mas pensem numa mulher, por exemplo, que foi violentada pelo marido e que na hora de conceder a entrevista o marido está presente no mesmo cômodo. Isso vai interferir completamente a narrativa dela. Ela não vai se abrir, ela não vai falar do problema que ela vive, né? Então, assim, por isso que é importante definir quantas pessoas, por exemplo, estarão presentes nas entrevistas, né? A duração das entrevistas é outra coisa importante, né? Se vai definir um tempo, é meia hora, 1 hora, 2 horas, não tem tempo, né? Das sessões, se as entrevistas serão únicas ou se elas serão múltiplas, né? Isso também faz a diferença. Trabalhar com entrevista múltipla é muito complicado. Eu tive 2 experiências apenas nesse sentido, e o texto resultante ficou muito volumoso, né? E fora que dá um trabalho muito maior assim de fazer. No entanto, é um trabalho com o qual a pessoa que te concede a entrevista, ela se identifica completamente. E isso é um ganho muito grande para o trabalho como um todo, né? O professor Seb, por exemplo, ele
só trabalha dessa maneira, né? Mas ele está em outro nível, né? Então, assim, mas isso transforma muito mesmo a narrativa, né? Bom, outras escolhas que tem que se fazer, né, nessa parte de gravação é justamente o tipo de entrevista que a gente quer fazer, né? Se ela é estruturada, semi-estruturada, se ela não tem estrutura alguma, se as perguntas serão abertas, se serão fechadas, se as perguntas serão diretas, ou se a gente vai lançar mão de estímulos, né, indiretos, né, para fazer perguntas. Tudo isso transforma a entrevista que a gente vai gravar, né? E isso tem relação direta com os gêneros de história oral, né? O que são gêneros de história oral, né? Tem o gênero de história oral temática, que foi por muito tempo usado, é ainda usado, né? Mas o pessoal do CPDOC usou muito esse gênero, que você tem um tema específico com o qual você quer trabalhar, então você define um roteiro padrão, onde você vai fazer as mesmas perguntas para todos os entrevistados. No caso dos entrevistados saírem um pouco do que você quer, né? Você corta a fala da pessoa, não, eu estou interessado mais nisso, né? Então, assim, é uma entrevista muito mais objetiva, direta, assim, né? Tem o pessoal que trabalha com relato de vida, né? Que são relatos biográficos, mas bem en passant, assim, é mais o pessoal da sociologia que trabalha dessa maneira, né? Tem o pessoal que trabalha com história oral de vida, né? Que nos últimos anos, acho que nos últimos 20 anos é o que mais tem sido usado, porque é uma imersão, né, dentro de uma trajetória de vida e profissional, geralmente, em que a partir dali você tira muita coisa, né? É uma entrevista muito mais subjetiva, não é tão pautada, né? Não tem tanto um roteiro, tem alguns eixos temáticos, né? Que o pesquisador tem interesse, mas ela não tem um início, meio e fim, é o narrador que escolhe todo esse caminho, né? Tem história oral testemunhal, que é um tipo de história oral baseado ou muito preso em cima de um trauma, né? Então, por exemplo, pessoas que foram traficadas, né? Então, é um trauma, ou pessoas que foram violentadas durante o período da ditadura militar. Então, esse trauma acaba norteando toda a narrativa da pessoa, né? E, assim, geralmente são também entrevistas densas, pesadas, né? Em que a pessoa dita também o ritmo, né, da entrevista, né? Tem os bancos de história, que são como no Museu da Pessoa em São Paulo, onde você chega lá e conta qualquer história que vier à sua mente, né? Não tem muito um porquê, né? E tem tradição oral, que é muito comum com o pessoal da antropologia, né? Que vai trabalhar justamente com sociedades mais voltadas para o passado, então com alguma questão que diz respeito a uma longa história, assim, né? Eu, particularmente, não tenho experiência nesse tipo de entrevista, né? E é bastante difícil, requer imersão, requer etnografia pesada, assim, né? Então, a escolha desse gênero de história oral vai implicar exatamente nesse tipo de entrevista que você vai fazer, né? Nessa fase de gravação, lógico que você tem que escolher o tipo de gravação que você vai fazer, né? Se você vai fazer só áudio, se você vai fazer com câmera, né? Transforma também completamente a entrevista, né? É preciso, evidentemente, um conhecimento prévio, né? Da pessoa, né? Então, se tratar de uma pessoa famosa, você tem que conhecer, às vezes, a biografia, leitura de jornal, né? Se ela for conhecida assim, nesse ponto, né? Definido isso, a gente tem os primeiros contatos, né? Então, assim, nesses primeiros contatos, o pesquisador vai o quê? Se apresentar, né? Apresentar o tema do projeto e motivar, né, a pessoa para ver se ela tem interesse em conceder a entrevista, né? São nessas conversas também, né, que se definem as circunstâncias da entrevista, né? Ou seja, data, local, né, forma de condução, duração das sessões, né, por aí.
Antes de iniciar a gravação, evidentemente, elas só devem ser autorizadas se a pessoa autorizar e se ela tiver ciência disso e do uso, né, que vai ser feito dessa entrevista, né? Uma terceira etapa é a transformação justamente dos códigos, né? Ou seja, a transformação da fala em escrita, né? Isso exige tempo, atenção, um trabalho animalesco, né, por parte dos pesquisadores, né, e uma clareza muito grande do tipo de transcrição que se quer também, né. Então, existe a transcrição literal, né, que é justamente essa que os museus, arquivos trabalham, né, com a qual eles trabalham. O CPDOC, né, trabalha somente com essa transcrição, né, ou seja, é a passagem literal mesmo de todos os sons que foram registrados, né, seja ele um telefone, um cachorro, um gato que mia, uma campainha que toca, risos, né, barulhos diversos, assim como a fala da pessoa também, né. Então, assim, tem que registrar e transformar para o escrito tal qual, né, eles foram captados, né, com erros de linguagem, com palavras ditas e gravadas, né, nesse, digamos, estado bruto aí, né. Alguns autores, entre eles o Sebe, o Alberto Caldas, a Fabiola Holanda, Suzana Ribeiro, Áurea Guimarães, argumentam que a transcrição literal nunca traduzirá a performance dos entrevistados, né? Muito menos vai contar, né? Vai trazer ali tudo o que aconteceu durante aquele encontro, né? Então, nesse sentido, defendem, por exemplo, o uso do caderno de campo, né? Que onde se descreve, né, o que aconteceu na entrevista, né? Em si, tudo que cercou a entrevista, descreve-se o ambiente, como a pessoa estava vestida, enfim. Mas não só isso, né? Também serve para o próprio pesquisador colocar ali todas as suas dúvidas, né? Impressões, hipóteses, reflexões sobre o trabalho. Isso é importante porque se o pesquisador levar isso a sério, assim, né, de sempre fazer esse trabalho, né, ele vai podendo repensar a própria problemática de pesquisa, né? Então, assim, isso foi a transcrição literal e já estou indo para a transcrição, digamos, editada, né? Essa transcrição editada, ela facilita a leitura do texto, né? Uma vez que não existem soluções milagrosas, né? Então, assim, não adianta você querer transformar tudo em palavra, porque nem tudo é transformável em palavra, né? Eu vou dar um exemplo. Se o entrevistado chorou, como é que a gente vai transformar isso em texto? Vai colocar chorou só? Vai contar quantas lágrimas rolaram no olho esquerdo, no olho direito, né? Então, assim, é muito complicado, né? Então, as vertentes tradicionais, né, elas acabam retirando todos os sons, ruídos, né, que não dizem respeito a entrevistas, as repetições de fala, né, dos entrevistados, os erros dos entrevistados, né? Erros de linguagem, digo, né, os vícios de linguagem, informações imprecisas que eles dão. Então, por exemplo, fala que nem eu falei aqui, vamos supor que eu falo que esse livro aqui do CPDOC foi publicado em 89. Não, esse foi em 2005. Mas se eu falo isso numa entrevista, eles vão lá, eles colocam lá entre colchetes, a data correta é essa, né? Então, tipo, mais ou menos assim, né? Então, eles incluem dados explicativos, né, do que está sendo narrado ali pelo entrevistado, né? Então, é muito comum, por exemplo, ter colchetes ou notas de rodapé, né, nesse tipo de trabalho de história oral, né? Outras vertentes, né, elas já procuram retirar a fala do entrevistador na hora de fazer essa passagem, né? Então, eles tentam dar uma limpada no texto e transformar então aquele texto em um texto de primeira pessoa, fazer com que a pessoa tenha domínio daquele texto, seja dominantemente um texto do narrador, né? Nessa transcrição editada, então também tem nessas outras vertentes tem a questão de retirar a fala do entrevistador, né? Dar essa limpada no texto, né? E isso alguns dão o nome de textualização, né? E onde eles também procuram inserir a atmosfera da entrevista, é isso que eu falei, né?
como é que era o ambiente, se teve emoções, se teve entonação, mudança de ritmo de contar uma história, né? Gestos, expressões corporais. Às vezes a pessoa levanta, vai mostrar uma dança, alguma coisa, então aquilo não é gravável ali, né? Como é que você vai traduzir aquilo em palavras, né? Então, esse é um tipo de trabalho que tenta dar uma lógica, né, para o que foi dito, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você vai entrevistar uma pessoa, um imigrante, né? Você vai na casa desse imigrante. E aí, chegando lá, na casa desse imigrante tem a bandeira do país de origem dele, tem pratos do país dele, tem uma série de objetos que dizem respeito ao país desse imigrante. E aí você pergunta para ele, poxa, o que significa o seu país para você? Aí ele olha para todos esses objetos e fala assim, como é que você vai traduzir isso, né? É muito complicado. Então, assim, eu trabalharia falando assim, para mim significa tudo isso, né? Tudo isso. Então, você coloca aquilo no texto e depois você verifica se ele está de acordo com aquilo que você colocou lá, né? Então, outras linhas trabalham assim. É nessa fase também, né, de textualização que se escolhe o tom vital, né, que é o quê? É uma síntese moral da narrativa, né, que serve de guia de leitura para toda a entrevista, né? Então, geralmente é a parte mais forte ali da entrevista, né? Depois da textualização, né, tem algumas vertentes que trabalham com a transcriação. O que é isso? É um texto transcriado, traduzido, né, transliterado, a partir de uma relação de colaboração, né, que é isso que eu falei, né, entre o entrevistador e o entrevistado, no qual se incorpora não só o dito, né, mas o não dito, o interdito, né, buscando então o conjunto das mensagens do narrador, e não somente o que ele disse, né? E a partir daí a intenção é o quê? A elaboração de um texto claro, expressivo, de leitura agradável, fluente, mas que seja do narrador, né? E esse narrador ele vai conferir esse texto, vai validar esse texto e vai dizer se ele legitima ou não o que você escreveu, né? A palavra final é sempre dele, sempre dele. Então, se você quer algum trecho, ele diz que não, não é não, acabou, né? Então, tem esse conceito, assim, né? Para esses que trabalham dessa maneira, tem esse conceito de colaboração, né? Que é um conceito que define o relacionamento entre entrevistador e entrevistado, né? Estabelecendo, portanto, um compromisso entre ambos, né? É um convite que se faz para o entrevistado para que ele participe do projeto, né? Qual que é o intuito? É produzir um resultado que demanda uma ação de trabalhar em conjunto, né? Não é à toa que essas linhas trabalham com conceitos de, em vez de entrevistador, entrevistado, falam colaborador, né? Ao invés de objeto de estudo, que é uma coisa dura, né? Informante de pesquisa, ator social, trabalham com esse conceito de entrevistado, de colaborador, que é uma coisa mais próxima. Do mesmo modo, o pesquisador se refere como oralista, assim, né? Como alguém que circula mais entre áreas, né? As linhas tradicionais, né, elas vêm com bastante apreensão esse tipo de trabalho, né, que transforma o oral desta maneira, né, na hora de passar isso para o código escrito, né. E é compreensível, vou explicar. Mas, assim, eu mesmo já recebi algumas ofensas por isso, em alguns encontros que eu trabalhei, então, assim, certa vez eu encontrei uma pessoa, né, não cabe aqui mencionar quem, né? Falei, pô, você trabalha com história oral, que bacana, tal, né? E aí a pessoa falou, você é orientando do SEB? Falei, sou. Então vocês fazem literatura, né? Vocês não fazem história oral, né? Porque a gente mexe no texto, né, da pessoa, mas não é uma mexida aleatória, sem a pessoa saber, não, pelo contrário. E não é sem... Tem todo o sentido de manter a mensagem do narrador, né? Então, assim, esse texto volta para o narrador, para ele aprovar, né? Como eu disse, para ele validar.
né? Mas para essas linhas, assim, eles não incluem entrevistado nessa construção do texto, justamente porque eles têm receio do texto ter uma versão diferente do que foi gravado, né? Nesse sentido, o documento, porque o documento, lembra-se, para essas linhas, o documento é o arquivo, né? O arquivo em áudio, vídeo, audiovisual, enfim. Então, nesse sentido, aquele documento que está arquivado dentro do museu, né, dentro de um arquivo, né, ele perde validade, porque ele não bate ali, né, com o que está no papel, né? Então, a preocupação maior, nesse caso, é mais com o documento e seu arquivamento do que propriamente com o entrevistado e com a possibilidade desse entrevistado rever a própria narrativa, né? Então, nesses casos, a proposta deles é a seguinte: não, você me dá outra entrevista, mas assim, aquele lá vai ficar mantido daquele jeito, né? Documento transcrito, né? Ele tem que estar fiel, né, ao que foi gravado, né? Por isso que eles dão tanto valor, né? Os museus, arquivos, enfim, dão tanto valor na carta de cessão. A carta de cessão é aquele documento que autoriza você, ó, eu vou usar do jeito que você falou, não interessa se não quer mais, entendeu? Pois bem, não é assim que eu trabalhei, por exemplo, né, nas minhas pesquisas. Uma quarta etapa, então, dessas pesquisas de história oral é justamente a análise, né? Então, tem três tipos aqui, mais uma vez, né? São vários tipos de história oral, né? Então, três tipos de história oral, né, agora, né? A história oral instrumental, a história oral plena ou pura, né? Como alguns dizem, e a história oral híbrida, né? A história oral instrumental é aquela em que as entrevistas elas são o fim do projeto, né? Ou seja, não se pretende analisar as entrevistas, né? A produção do documento escrito ou a constituição do arquivo, né? Incluindo ele em um acervo, é o objetivo final, é a finalidade do projeto, sem problema nenhum, né? É tudo estabelecido no projeto, né? A história oral plena é aquela em que as entrevistas elas são analisadas dialogando entre elas, né? E sem a inclusão de outras fontes documentais. E a híbrida é aquela em que as entrevistas são cotejadas com outras fontes, né? Para algumas linhas de pesquisa, a análise fica a cargo do público, né? Leitor, né? Para outras, como é, por exemplo, esses bancos de história. Faz ali a história, o arquivo, bota lá a pessoa que lê, que ouvir, que vê, que vai interpretar aquilo a seu critério. Outras linhas também acham isso importante. Não são todas que acham, mas outras também acham isso importante. E é por isso que elas gostam de apresentar essa narrativa em sua íntegra, dentro dos trabalhos, né? Então, dentro de uma dissertação, coloca ela na íntegra lá, por quê? Porque não se trabalha com recorte, né? Pode até se trabalhar com recorte, mas oferece-se a narrativa em sua íntegra, porque assim cada um pode ler aquilo e usar aquilo como documento, né? E também fazer a própria interpretação. Ah, não, eu discordo do pesquisador, ele falou isso em tal momento. Então, é nesse sentido, né? Então, assim, essas outras linhas que compõem a maior parte, né, que não diz respeito aos arquivos e museus, elas, evidentemente, elas acham que o texto resultante daquela entrevista não fala por si, né, que é preciso analisar, em função dos objetivos da pesquisa, né, e tudo isso está dentro do próprio projeto. O projeto estipula isso, né, então, assim, tem uma linha de pesquisa que é a do CERU, muito conhecida, famosa, né, mais voltada ali para a sociologia, que a análise para eles visa atribuir sentido aos dados, né, dessa maneira que eles trabalham com entrevista. Né? Então, como? Eles decompõem um texto, né, eles fragmentam esse texto em elementos fundamentais, recortam o texto, né, e analisam ele buscando ali alguma síntese, né, de várias das entrevistas, né. A análise de história oral para eles, por exemplo, elas acontecem em todas as fases, né? Justamente com o objetivo de aproveitar a experiência de uma entrevista para a seguinte, é aquilo que eu falei até de quem usa caderno de campo, né? Porque a pessoa vai escrevendo ali, vai reformulando a problemática, né? Então aquilo ajuda também a reformular o roteiro, às vezes se é uma pesquisa que trabalha com roteiro, né, semi-estruturado,
você fazer isso desde o começo te ajuda bastante, né? Até novas indagações, novas perspectivas, hipóteses, enfim, né? Tudo isso é justamente para melhorar o entendimento, né, da tua problemática, né, de pesquisa, né? Elas ainda, né, essa linha, né? Essa linha aqui, por sinal, tem aqui um livro, ó. Essa linha aqui é da Alice Beatriz Gordolang, tá difícil de eu achar a câmera aqui, da Zeila De Martini e da Maria Cristina Siqueira Campos, né? São professoras muito conhecidas, né, do CERU, e não só elas, né? A Olga von Simpson, que veio depois aqui para a Unicamp, que fundou o Centro de Memória na Unicamp, também trabalha dessa maneira, né? Então, elas também procuram analisar de duas outras maneiras, né? Enquanto a forma e o conteúdo. A forma é a construção da narrativa, né? Para ver se ela é cronológica, temática, aleatória, como é que ela é, né? Justamente para conhecer previamente o contexto que foi narrado na tentativa de chegar à mensagem do narrador, né? Ao conteúdo para ver as categorias construídas, né? Pelos entrevistados, com base no objetivo da pesquisa e no referencial teórico utilizado, né? Então, assim, recorta as entrevistas, né, por meio de temas, né? Então, eu pego questões, tema racial, tema classe, né, gênero, enfim, vai recortando para analisar, né? Análise, então, sob o ponto de vista da sociologia, consiste, então, em construir progressivamente uma representação do objeto sociológico, né? E aí elas trabalham com algo que chama de ponto de saturação. Cada um tem um nome, né, para esse tipo de, cria um conceito aí. O ponto de saturação para elas é justamente essa repetição das respostas, né, para uma problemática. Então, quando começa a repetir, está na hora de falar, já cheguei na minha problemática, resolvi bem, não preciso mais fazer entrevista, né? Já para o professor Seb, para a Fabíola Holanda, eles entendem a análise deve ser definida no projeto, como todos, né? E ela deve conduzir o projeto, né, as análises possíveis a partir de pontos de interseção entre as narrativas, né? Então, geralmente trabalha-se com história oral pura, né, sem cotejamento, né? Nem todos, né? Tem vários colegas que trabalharam cotejando também, mas procura-se muito fazer esse cruzamento interno das entrevistas, né? Justamente porque isso permite diversificar lógicas internas, né, dentro de cada segmento, e quanto mais detalhado, melhor a interpretação, né, e traz questões que às vezes não tinham sido pensadas, né? Então, assim, na concepção deles, resumir e fragmentar não é analisar, né? Então, eles têm dois tipos de procedimentos. O compositivo, né, eles classificam, melhor dizendo, né? O compositivo, que é aquele que sintetiza e recorta, né, uma entrevista, que para eles não passa de um resumo, assim, né? E tem a análise propriamente, que é o resolutivo, né, que visa procura resolver, né, uma problemática do projeto, então define os temas relevantes, né, e a partir daí autores com os quais você vai trabalhar nesses temas que podem ser de várias áreas, né, não tem uma exclusividade de uma área específica, né. A análise dos fatos, né, narrados, então, eles são entendidos como verdades últimas, né, não interessa se o entrevistado mentiu, se confundiu, né, inventou, enfim, tudo isso é objeto de análise, né? Então, assim, procurar entender por que ele mentiu, né? Se ele mentiu, né? Ou por que ele se confundiu, né? E não ficar preso às informações, evidentemente, né? Se aquilo é objetivo ou não, né? Trabalha-se muito com subjetividade, né? Já a Suzana Ribeiro e o próprio Seb, em outro livro, que é esse aqui, o da Fabíola Holanda com o Seb é esse, chama História Oral Como Fazer Como Pensar. E o livro que o Seb lançou com a Suzana é esse aqui, ó, Guia Prático de História Oral. Nesse livro, então, eles trabalham com 5 padrões narrativos de história oral. A narrativa de vidas de pessoas públicas, né, que são aquelas histórias pautadas por uma imagem aceselada, né, com domínio narrativo por parte do entrevistado, né,
uma narrativa pautada por factualismos, né, muito objetivo, sobretudo se for profissional, assim, né, e pouca introspecção, assim. Então, precisa negociar esse discurso, tentar quebrar esse discurso que já está construído, cristalizado, né. Então, tem que estimular então esses aspectos da vida pessoal da pessoa, né, da intimidade e tal. Tem as narrativas épicas, né, que são narrativas de maneira heróica, prestar atenção, então, aos mitos evocados durante as narrativas, né, e aos fracassos, principalmente, né, porque se ela é heróica, o fracasso, ele tem uma mensagem moral, assim, né, porque ele é uma redenção, assim, né, então ele tem uma explicação para existir, né. As narrativas trágicas, né, que são narrativas de maneira dramática, então é muito comum isso no história oral testemunhal, porque o trauma marca essa trajetória de vida, né, e nos leva a mensagem, a moral da história, da pessoa, daquela comunidade, né, de destino. Tem as narrativas cômicas, em que as pessoas valem muito do riso, né, mas esse é um riso como fuga, né, então assim, por mais que as anedotas sempre têm uma moral, mas assim, tem uma mensagem por trás delas, né? Então precisa prestar muita atenção nos causos que são contados, né? E evidentemente tem as narrativas mistas que vão mesclando parte mista, cômica, trágica, épica, enfim. É preciso atentar, então, para essa influência das identidades, né, dos entrevistados na forma de narrar, experimentar e ver o mundo. Então, por exemplo, se vocês forem entrevistar um, um futebolista, né, como foi o meu caso, então, assim, você vai entrevistar ele falando que é futebolista, ele vai pautar nessa identidade dele, sou futebolista, e sai pouco disso. Mas em algum momento, às vezes você pergunta, e a questão racial, né, você é negro e tal, pronto. Então, as pessoas não são compostas de uma multiplicidade de identidades, né? Então, aquilo, em algum momento, relaciona uma identidade, em outro momento, outra. Essa mesma pessoa, se estiver fora do Brasil, já vai acionar a questão da brasilidade, né? Então, assim, é preciso estar atento a tudo isso, né? Ou às vezes, até outras coisas. Você pode entrevistar uma pessoa por isso, mas ela vai querer contar outra coisa que remete ao passado, à família, e não tem nada a ver, né? Então é preciso prestar bastante atenção. Tem uma outra linha que é da história, né? Da Lucília de Almeida Delgado, Neves Delgado, professora também muito querida aí de Minas, depois da UNB, tem esse livro dela, muito conhecido também, em que ela vai, para ela, a análise deve estar vinculada então a questões propostas no projeto, como as outras áreas, mas com o objetivo de construir evidências, estabelecer correlações e análises comparativas, né, que possam levar ao cumprimento de objetivos da pesquisa. E aí ela também se vale da Maria Isaura de Queiroz, né, lá do CERU da USP, né, em que ordenar as entrevistas é um passo importante para esclarecer algumas questões, alcançar metas, conferir hipóteses, né, como eu já falei, né. Eu já estou acabando, gente, eu acho que deve estar cansando. Depois eu já vou falar da parte mais prática para dar uma aliviada. Então, ainda nessa parte de análise, né, a própria Lucília, ela também trabalha de maneira temática o conteúdo das entrevistas, né? Então ela busca destacar esses temas, né? Reler as entrevistas, visando uma compreensão melhor geral e individual de cada uma delas, né? Ver os pontos de cruzamento, de interseção, as várias versões, comparar versões, informações, né? Qual que é o objetivo? Construir uma interpretação, né, alternativa sobre um processo histórico. Então, muitas vezes que não consta em outras fontes, né? Mas na história é muito comum o cotejamento, né? Então, assim, entre, por exemplo, fontes orais e oficiais, né? Então, tem a narração de um preso político, pode desconstruir, então, algo que vinha sendo visto como uma verdade histórica, né? Entre fontes orais e fontes e periódicos, né? Então, a opinião de um entrevistado sobre um determinado tema contrasta com o que um jornalista ou um editorial trabalhou, né, no mesmo período ali. Então, tem essa importância.
entre fontes orais e fontes privadas, né? Então, assim, a análise da entrevista de uma pessoa pública pode ser pautada por temas surgidos em cartas que ele trocou com colegas, né? De profissão, colegas enfim, de vida, né? Com familiares, né? Então, cruzando isso dá uma riqueza grande também. Com iconografia, evidente, fazer uma entrevista com foto é muito rico, mas é preciso trabalhar com vídeo, né? Porque se você vai mostrar ali para a pessoa uma foto que tem, né, que nem tem aqui na capa do livro da Lucília, né? Olha, eu tenho essa foto, a pessoa vai descrever, aquilo vai ser um ponto de memória, ela vai contar, vai lembrar de muita coisa. Talvez sem a foto, certamente ela não iria lembrar disso, né? Então, é muito importante juntar, né, essas questões. Com dados censitários também, né, eles podem trazer informações erradas, né, do que às vezes uma entrevista vai te dizer, né, e eu tenho um exemplo pessoal disso, porque no meu RG, por exemplo, consta lá que eu nasci numa cidade vizinha aqui de Campinas que chama Montemor, mas é mentira isso, embora esteja lá no meu documento, não é verdade. Na época, meu pai preferiu fazer isso justamente porque quem nascia em Montemor, isso ali no início dos anos 80, não precisava se alistar no exército. Então ele falou, eu vou registrar meu filho aqui e falar que ele nasceu aqui, porque aí está livre, né? Mas na verdade eu nasci em Campinas, então é mais uma evidência aí de que os documentos oficiais nem sempre estão corretos, né? Como a gente sabe. E assim, para a história, né, a crítica da fonte é um valor muito, como é que eu vou dizer assim, muito algo importante, né? Então assim, não apenas para as fontes orais, mas para qualquer fonte, né? Então, com a qual você quer cotejar, você pode usar uma outra fonte para criticar a fonte oral ou vice-versa, né? Mas a riqueza está justamente em trabalhar não com informações e sim com as subjetividades, a meu ver, né? É, Então, assim, independente desse caminho que a gente segue para analisar, seja um caminho mais a sociologia, mais a história, mais voltado para a história oral, enfim, ou quem trabalha com linguística, em análise de discurso, o importante é ouvir muitas vezes as entrevistas, porque isso vai possibilitar a gente compreender melhor o entrevistado, o grupo do qual ele faz parte, né? E captar esses ditos, não ditos e interditos, né? Então, captar as falhas, as distorções, as omissões, os, os deslizes da pessoa e tentar entender isso. Entender isso é mais importante do que apontar, julgar, né? É muito mais importante do que esse debate acadêmico que é rico, né? Que a história oral possibilita a gente, né? E, claro, lembrar que essas pessoas são fruto do seu tempo, né? Que determinada narrativa ela se transforma ao longo do tempo, ela é presa num tempo, né? Então, num tempo e num espaço. Então, fazer uma entrevista hoje é uma coisa, fazer amanhã é outra coisa, né? Nunca vai ser a mesma entrevista, nunca vai ser igual a entrevista. Por mais que a pessoa tenha uma entrevista cristalizada, né? Ela pode começar por um outro momento da vida dela, uma narrativa, né? A penúltima etapa é o arquivamento, né, que é o que vocês já sabem, catalogar as entrevistas, disponibilizar em formato impresso ou digital, estabelecer fichas técnicas, sumários, né, fazer cópias, né, de segurança, evidentemente, desses registros, né, e ter um ponto importante, né, que é entender que a concessão da entrevista ela foi dada numa situação de confiança, né? Um relacionamento ali entre entrevistador e entrevistado, né? Então é preciso considerar dois aspectos, né? Nessa ética, né, da história oral, é preciso considerar dois aspectos, né? O legal e o moral, né? O legal é aquele que se refere ao limite entre direitos e deveres entre as partes envolvidas, estabelecido ali na carta de cessão, e o moral é o trabalho de história oral, envolve esse relacionamento com as pessoas, né? E que
não deve ser tratado, deve ser tratado com bastante cordialidade, educação, mas sobretudo com respeito a essas pessoas, né? E que mesmo depois elas se arrependam do que elas narraram e queiram voltar atrás, né? Não deixar uma parte ser publicada, é preciso respeitar isso, né? Porque é isso, a gente está fazendo uso da palavra do outro, né? E se colocar no posicionamento desse outro, e se fosse a gente também, a gente não gostaria, né? Então é por aí. E finalmente vem a devolução e a publicação, né, da pesquisa de história oral, né? Então, é o retorno do texto ao grupo que propiciou a entrevista, aos entrevistados e todo o seu grupo, informações de eventuais divulgações do trabalho ou de eventos, né, que estão mobilizados pela publicação do trabalho, convidar eventualmente essas pessoas para estar presente, né, nesses eventos. E para o CPDOC em especial, né, tem ainda, nessa etapa, tem uma parte que chama Copydesk, né, ou seja, tem um objetivo final de manter sempre a correspondência entre o que foi publicado e o que foi gravado, de modo que o que se lê no livro seja exatamente o que se ouve no arquivo, né? Que não haja dúvida nisso, né? Mas essa objetividade, assim, eu tenho bastante pé atrás, porque não é assim que funciona, né? Do meu humilde ponto de vista, né? Então, assim, para finalizar essa parte mais teórica, eu ofereço a vocês, então, uma definição de história oral com a qual eu me identifico, né? Que trabalha a história oral como um conjunto de procedimentos, né, que se inicia com a elaboração de um projeto e que continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas. O projeto prevê planejamento da condução das gravações com definição de local, tempo e duração e demais fatores ambientais, transcrição e estabelecimento de textos, conferência do produto escrito, autorização para uso, arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. É com essa definição que eu trabalho. Tem muitas outras definições, algumas mais próximas, algumas mais distantes. Não existe nenhuma nem certa nem errada. A questão é que o sol nasce para todos, né? Então, tem as linhas mais diversas e as pessoas precisam se identificar ver qual é aquela com a qual a pessoa mais se identifica, né? Para isso é importante ler trabalhos, né? Ver as experiências de pesquisa. Mas vejam vocês, né? Eu fiz toda essa explanação aqui para trazer agora um pouco da minha prática, né? E assim, eu me considero um ponto meio fora da curva lá dentro do Núcleo de Estudos em História Oral da USP, porque meu trabalho acabou lidando com pessoas públicas, né? E a maioria dos trabalhos, né, como a origem mesmo da história oral, como eu disse, vem trabalhar com pessoas que são marginalizadas sociais, né? E que não são pessoas públicas, né? E isso faz toda a diferença na condução de uma pesquisa, né? Então, a proximidade é muito maior dessas pessoas. Geralmente, a pessoa escolhe um tema justamente por se identificar com aquele grupo ou porque tem uma proximidade, né? Então, é muito comum casos de pessoas que vão pesquisar imigrantes, né? E aí acabam pesquisando gente da própria família, né? Então, a pessoa tem ali descendente de chileno, ela vai trabalhar com chilenos, né, imigração chilena, como o caso aqui da Vanessa Rojas em Campinas, né, ou imigração árabe, como a Samira, tem até, aqui eu tenho o trabalho da Samira, ó, é esse aqui, ó, trabalhou com imigrantes árabes, né, no Brasil, ela tem origem árabe, então ela acabou entrevistando gente da própria família, né? Isso traz uma proximidade, uma facilidade e tem as suas complicações também. Bom, no meu caso, né, o que eu compartilho agora com vocês algumas dessas minhas experiências, né? Mais do que experiências, são minhas dúvidas mesmo com relação aos procedimentos
adotados pelo próprio UNEL, né, da USP, porque algumas questões não me ajudaram muito, né? Bom, para quem me ouviu falar no segundo encontro lá de historiadores do esporte, né, eu trabalho com futebolistas brasileiros, não só futebolistas, com negros no futebol em geral. Meu tema de pesquisa é racismo e negritude, né, no futebol, desde 2007, né, quando eu ingressei no mestrado. E no mestrado, eu entrevistei 20 pessoas, né, de várias redes, né. Então, eu entrevistei árbitros, jornalistas, jogadores, treinadores, intelectuais, dirigentes, torcedores, né? 20 pessoas. E no doutorado eu só trabalhei com futebolistas negros brasileiros que atuaram na Europa, nos principais campeonatos europeus, né? Bom, desses 16 entrevistados, né, do doutorado, todos eles atuaram em grandes clubes no Brasil, né? E também no futebol europeu, né? Só um deles não atuou pela seleção brasileira, né? Então todos os outros 15 atuaram pela seleção brasileira. Dos 15, 8 jogaram em Copas do Mundo. Dos 8, 5 foram campeões mundiais. Então, assim, eu trabalhei com um grupo de pessoas muito conhecidas publicamente, né, por sua atividade profissional, sobretudo por sua atuação na seleção brasileira, né? E elas são vistas como personalidades, como celebridades, né? Até eu mesmo tietava alguns deles depois das entrevistas, pedindo uma assinatura, uma foto, alguma coisa. Mas, enfim, a gente sabe que é, o futebol, né, se traduz como uma prática cultural que foi espetacularizada, né, e com grande papel dos meios de comunicação nesse processo, né, e em que a figura do jogador de futebol ela passou a ser extremamente valorizada, né, tem um status social muito grande, né, muitos deles são vistos como ídolos, né, alguns como heróis nacionais por outras pessoas, né, e gostando ou não de futebol, a maioria vai conhecer essas pessoas, né? Conhece a imagem, já ouviu falar, enfim, né? Então, assim, esse grupo com o qual eu trabalhei, foi muito difícil, eles compõem a elite da elite, né, do futebol, né? A nata do futebol, assim, brasileiro, né? E alguns até mesmo mundial, assim, né? São conhecidos, né? E até por isso eles são muito requisitados, né, pela imprensa, né? Muitos deles ainda hoje trabalham como colunista de jornal, tem programas de televisão, ou vira e mexe está dando uma entrevista para rádio, né? Para entrevista, para revista, jornal, internet agora, né? Há 20 anos aí. Em suas histórias de vida, elas são conhecidas, né? Ou já foram aí esmiuçadas, né, pela imprensa, sobretudo, né? Muitos deles têm biografias ou autobiografias, né? Como o Paulo César Caju, com o qual eu trabalhei lá no evento, né? Então, só aí eu já tinha uma primeira dificuldade, né? Que era justamente angariar essas informações que são muito amplas, né? E tentar propor entrevistas diferentes, né? Porque muitos deles já tinham aquela história contada e tal, né? E era preciso estimular de uma outra maneira, né? Então, quem entrevistar, né? Na maioria dos trabalhos de história oral, como eu disse, o pesquisador, né, embora no NEL não é muito assim, mas o pesquisador acaba definindo um pouco quem vai entrevistar, né? E a partir dali constitui uma rede e tal, né? Um indica o outro e vai formando uma rede, assim, né? De entrevistados, porque isso também confere uma lógica muito importante para a comunidade com a qual você quer trabalhar, né? Facilita para entender que comunidade que é essa, qual é a identidade que eles constroem e tudo mais, né? Mas no meu caso, assim, mais ou menos todos se encaixavam, né, no perfil que eu desejava, né, eram entrevistados em potencial, né, negros, brasileiros, que atuaram no exterior, então tem uma infinidade de gente aí, como estabelecer quem procurar, né, definir quem vai ser entrevistado, né, então isso fugia muito do meu controle, então no começo foi um pouco aleatório, né,
no mestrado, o SEB me ajudou. Então, a primeira entrevista que eu estava demorando, se eu estiver falando demais, o Marcos me corta aí, por favor. Hein? No mestrado, a primeira entrevista eu demorei um pouco para fazer, o SEB me ajudou, falou, tem o contato do Juca Kfouri, que também é descendente de sírios ou libaneses, o SEB também, então tinha uma proximidade já pela origem, né, deles e tal. Tinha o contato dele, ele me ajudou, e a partir daquela entrevista ali, ele me deu ali uma gama de pessoas, procura esse, procura aquele, então foi me ajudando a constituir uma rede, né? Embora não funcionou muito, mas foi assim. No doutorado eu estava ainda assim, sem muito norte, né? Então eu comecei pelos sites oficiais, né, desses jogadores, né? Então, ou de escolinhas de futebol, que alguns deles tinham e tal. E assim, foi muito difícil, eu tentei, né, com vários, só 3 me responderam por aí, né? Um deles, inclusive, era um entrevistado que tinha vindo do mestrado, que foi o Júnior, né? O Júnior que jogou no Flamengo e tal, né? Na época ele tinha um site, funcionou muito fácil a comunicação, inacreditavelmente, né? Que é um cara de uma imagem muito grande, né? Com outros eu procurei via assessoria de imprensa dos clubes ou ex-clubes. Nossa, foi uma catástrofe, assim, porque eu tentei muito, muito e não tive sucesso algum nisso, né? Algum não, tive alguns, foi por aí que eu consegui, mas deu muito trabalho, muita canseira de telefonar e não conseguir resposta. O funcionário do clube marcava ali, não me atendia mais, enfim. Uma terceira opção foi com empresas que prestam assessoria para esses jogadores. Essa é uma boa saída também, porque aí, no caso, é o oposto do clube. O clube, ele tem todo um elenco que ele tem que cuidar. O assessor de imprensa do clube, ele tem que cuidar ali de todo mundo, às vezes até do técnico, de dirigente. Então, você pede um favor para ele, alguns até tinham boa vontade, mas ali no dia a dia eles estavam dando preferência, óbvio, para jornalistas, né? Não era para pesquisadores, réis pesquisadores como eu, né? Já no caso da assessoria pessoal, não, porque o cara trabalha para aquele futebolista, né? Então, das entrevistas eu consegui 3 dessa maneira. Pelas redes sociais, veja, mas eu estou falando uma pesquisa que se iniciou em 2011, né? Talvez hoje seria diferente, né? Quase 10 anos depois, né? Mas em 2011 eu só consegui uma entrevista a partir de rede social. E foi com uma pessoa completamente aleatória, que foi o Luiz Pereira, que jogou no Palmeiras, depois foi para o Atlético de Madrid, né? Ele, que é uma pessoa já de uma certa idade e tal, acabou respondendo numa boa a partir da rede social, né? Mas o meio que mais funcionou para mim foi através de lista de telefone. Então, assim, eu consegui, de uma maneira privilegiada, em uma lista grande de futebolistas e tal, né? E essa lista aí me permitiu ligar, assim, para dezenas de jogadores, e aí, assim, né, ia por exclusão, né? Não me atendia, não me atendia, eu fui tentando ligar, mas, assim, uma das minhas dificuldades era justamente por eu ser de Campinas, né? E para os jogadores de São Paulo, já via que o meu DDD era de fora, né? E isso é curioso, porque assim, para os que são de fora de São Paulo, como pessoal do Rio, pessoal do Sul, né? Pessoal do Nordeste, né, que eu entrevistei, por eu ser de outras, por a pessoa ver ali que era outro DDD, aquilo acabou me ajudando. Mas para o pessoal de São Paulo, que era muito mais próximo de mim, eu imagino que eles iam DDD 19 lá de Campinas, já nem atendia a ligação, né? Bom, então assim, nesse primeiro contato, quando eu conseguia falar, né, eu tinha que usar assim poucas e apropriadas palavras, né? Nessa apresentação pessoal e apresentação da entrevista. Eu tinha ali algo em torno de 30 segundos para fazer esse trabalho de convencimento, né? Muito difícil. Eu não podia falar nem de mais nem de menos, mas isso a gente só aprende na experiência, né?
Então, assim, aos poucos eu fui definindo alguns termos que eu tinha que falar, né? Então, assim, eu tinha que falar que eu era pesquisador da USP, eu tinha que falar que a minha pesquisa era sobre futebolistas brasileiros negros que atuavam na Europa, e que eu queria discutir, isso foi uma opção minha, eu falava de antemão que eu queria discutir racismo e xenofobia. Porque assim, das duas, uma. Eu tive muito estranhamento, né? Vocês estão me vendo, eu sou branco, né? Querendo entrevistar negros, então isso já é uma intersubjetividade que estava dada na minha pesquisa, né? Mesmo por telefone ou ao vivo, a pessoa via, já sabia, pô, né? Se era por telefone, por que você está querendo pesquisar isso, né? O Brasil não é racista, né? Eu não sou racista. Então, assim, justamente por ser um tema tabu, as pessoas se colocavam muito nessa defensiva, né? É muito difícil. E, é, e assim, eu tinha que mostrar também, nesse contato aí rápido, que eu já tinha feito entrevistas com figurões, né? Mesmo que fosse uma indicação, que fosse. Ó, já entrevistei o Júnior, pronto, né? Que foi um cara que eu entrevistei no mestrado, sempre falava do Júnior. O Júnior me ajudou, e imagina, eu consegui umas entrevistas. Eu entrevistei o Júnior, ele indicou você, né? Que esse é um processo que a gente sempre faz, né? De pedir a indicação, né? Ó, indica para mim. Não precisava nem passar o contato, que isso é difícil de obter dessas pessoas públicas, né? Mas se pelo menos a pessoa falasse, ó, pode falar que eu te procurei, já era alguma coisa legal, já me ajudava, né? Então eu procurava valorizar a participação dessa pessoa na minha pesquisa, né? Mas assim, a capacidade de sedução era pequena, né, da minha parte, né? Porque era isso, né? Falava essas coisas, mas o que eu tinha a oferecer perto de um jornalista? Quase nada, né? Porque o jornalista podia se aproveitar ali da imagem, né? Num programa esportivo e tudo mais, né? Então, eu procurava sair vivo do primeiro contato, assim, manter aquilo ali para uma próxima, se atendesse, né? Evidentemente, né? Porque a concretização da entrevista dependia muito mais dele do que de mim, ó, evidentemente, né? Então, eu só procurava não ser descartado logo de cara, né? Mas conseguir falar com a pessoa não significava é, o fim das dificuldades, né? Porque aí vinha o trabalho de convencimento, né? Então, assim, ó, às vezes solicitavam maiores informações. Alguns pediam carteirinha da USP. Ah, eu quero saber se você realmente é pesquisador da USP. Mostrava lá, mas também não. Aí alguns viam isso como uma forma arrogante da minha parte, né? É, Então sempre tinha essa questão do, vamos ver, vamos procurar achar um dia para você entrevistar, mas isso era sempre o futuro, né? Nunca se concretizava, né? Então, assim, eu procurei pedir ajuda para muitas pessoas, né, experientes, né? Algumas delas falaram, você tem que anexar, mandar do e-mail da USP. Também não tinha nada. Colocar logo de pesquisador da USP, do Ludens, do Ludopédio, também não ajudava muito. Né? Então, assim, os contatos eles eram sempre inúmeros, rápidos e dificultosos. Eu tive que me reapresentar diversas vezes para eles, que nem muitas vezes eles nem lembravam, né? Então, sempre que falava era assim, estou numa reunião, me liga mais tarde. Às vezes falava isso, assim, sem falar oi, sem falar tchau, desse jeito, assim. Então, sempre eles tinham uma reunião que liberava eles de uma ligação indesejada, né? E essa é uma evidência, assim, que eu acho importante para eles, porque são pessoas públicas e que elas não queriam falar que eles não estavam fazendo nada, né? Eles queriam falar que eles eram pessoas importantes, então, assim, que tinham reuniões, que eram pessoas de empresas, que tinham vínculos com clubes, né? Então, que era um homem de negócio, né? Ideia. Então, eles muito preocupados com a ideia que os outros faziam dele, com o status da atividade, né? Que eles queriam passar, né? Então, assim, eu pedi ajuda, alguns falavam assim, se recusar, parte para outra logo, mas era o que eu mais fazia. Eu partia para outro entrevistado logo, né? Então, não era uma grande ajuda, né? É preciso saber negociar, mas como que se negocia com 30 segundos? Eu queria que alguém me ajudasse nisso, porque eu não consigo também, né? Então, insista, porque só assim você vai conseguir uma entrevista com esse tipo de pessoa. Marcelo, Oi? nós temos pouquinhos minutos. Eu cheguei a perguntar no chat
se alguém queria fazer pergunta para você. Pois Não não. apareceu pergunta nenhuma, mas talvez as pessoas não viram no chat. Apareceu, não sei se apareceu. Peraí. Então, só vou fazer desafio, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, se puder ligar o microfone e fazer a pergunta para você. Fica à vontade, gente. Eu estou falando demais aqui, é porque a gente é assim, a gente vai falando de pesquisa, a gente se empolga. Mas fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu só não sei se vai ter que ser por você, Marcos, que teu áudio para mim tá bem picado, assim. Tá. Vamos ver se vai aparecer, porque aqui eu escrevi pelo chat e ninguém se manifestou. Tá. Porque nós temos 2 minutos. Quantos? 2. Só 2 minutos? Meu Deus, cara. Você devia ter me cortado antes, Marcos. Não, Desculpa. eu fiz uma pergunta há 20 minutos atrás, 10 minutos atrás, e aí ninguém se manifestou e eu continuei falando. Bom, eu fico à disposição, mesmo depois, se o pessoal quiser me mandar perguntas sobre parte teórica, bibliografia de história oral, enfim, sobre o meu trabalho. Estou à disposição de vocês e, enfim, desculpa se eu falei demais, eu poderia ter parado de falar antes, mas é que a gente vai se empolgando aqui com os trabalhos, né? Ô, Marcelo, para mim foi uma baita aprendizagem, sinceramente. Foi uma baita Obrigado. aula de história oral, eu gostei muito. Eu penso que uma das coisas mais importantes para quem está na graduação ainda é essa preocupação que você trouxe de dizer que a história oral não é sinônimo de entrevista, né? Todas essas etapas, o cuidado que é necessário, as linhas que existem. Então, assim, eu acho que foi um baita aprendizado. Espero que a turma também tenha aproveitado, né? Obrigado. Eu tentei ser bastante, embora tenha sido uma parte mais hercúlea aí da apresentação, né, mais dura, mas assim, procurei ser bastante objetivo, separar assim tipos de história oral, tipos de entrevista, gêneros de história oral, né, etapas de um projeto de pesquisa, né, justamente para as pessoas terem um pouco mais de clareza da área, assim, né. Eu não sei se eu consegui traduzir tudo que eu queria, né, na apresentação, mas acho que dá para ter pelo menos um norte, né, do que é história oral, né, de como fazer, enfim. E se as pessoas quiserem, como eu disse, eu posso passar a bibliografia, eu tenho uma extensa bibliografia de história oral, E me coloco à disposição. o que eu fiz também, Marcelo, foi anotando no chat algumas das referências que você indicou. Então, não sei se eu consigo pegar todas, mas passei algumas das que você indicou. Sem problema. Eu me prontifico a mandar para você, Marcos, uma lista com livros de história oral. E assim as pessoas vão conhecer várias linhas de história oral que tem no Brasil e no mundo e conhecer as principais referências aí para se fazer pesquisa, cara. Ah, pode sim. Acho que vai ser de muita utilidade. Marcelo, vou te agradecer demais. Não apareceu outra pergunta, não. Fiz outra provocada aqui. Eu tenho questões, mas eu vou conversar com você depois. Foi um prazer enorme, eu Tá? agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês e, como eu disse, fico à disposição aí para futuros contatos aí de todo mundo. Tá, nós que agradecemos, Marcelo. Um grande abraço. Viu? Um Um abraço para abraço todo a mundo, todos, pessoal. uma boa noite. Estou elogiando. Foi muito bom, esclarecedor. Que bom, fico contente. Beleza? Um abraço, Marcelo. Muito Um obrigado abraço, a todo mundo, gente. Até a próxima. até a próxima. Ó, muita gente elogiando, viu, Marcelo? Ah, que bom, Marcos. Agora eu saio do outro ali, talvez a conexão fica mais estável. Não sei se está mais Agora estável aí. ficou mais estável a tua fala, É. Acho que conforme o pessoal ia entrando, ia cortando Agora o um seu é pouco. que ficou mudo. Ah, Pelo ficou menos mudo, é? para mim. Uai, pra... tá me ouvindo agora ou não?
Não te escuto. Mas não tem problema. Talvez seja um problema meu aqui. Mas muita gente agradecendo. Camila, Gabriele, Tiago, Cíntia, Rodrigo, Lucas. Beleza? Obrigado. Obrigado Valeu, viu, mesmo. Marcel? Grande Eu que abraço. Espero agradeço. revê-lo em breve. Sim, ver ao vivo aí. Vou parar a gravação, pessoal.